Olá, saudações, tudo bem? Eu espero realmente que vocês estejam muito bem. Esse é o nosso terceiro vídeo da nossa série Drogas e o Sistema Tóxico. Essa série, ela tem por prerrogativa informar tanto adictos, dependentes, codependentes, comunidade em geral, pessoas que trabalham em comunidades terapêuticas, pessoas que de algum modo estejam associadas a essa problemática pandêmica que é a questão da dependência química, né? Eu costumo dizer que o nome pandemia, ele foi alardeado com a questão do Covid-19, mas nós já vivemos uma pandemia já há muito tempo, que é a pandemia de dependência química, extensão global, incontrolada, uma patologia de ordem biopsicossocial que tem tido muito menos atenção do que deveria ter, dado a gravidade e os efeitos da sua existência. Eu costumo dizer também que existe um grande conjunto de equívocos que se relaciona à questão da dependência química, tanto de ordem de compreensão como de abordagem. A compreensão é muito falha e a abordagem pior, porque ninguém aborda bem algo que não compreende. Mas no vídeo de hoje nós temos um assunto mais específico, um assunto que ele diz respeito a dependentes químicos e a codependentes e a profissionais. Mesmo que esse dependente ele esteja acolhido numa comunidade terapêutica ou não, esse problema ele não escolhe o ambiente. Nós estamos falando da crise de abstinência. Quando a gente fala de crise de abstinência, nós falamos num processo neuroadaptativo. Exatamente. Quando o adicto está em processo de desintoxicação, seja esse processo interno ou não, ou seja, estando ele acolhido ou não numa comunidade terapêutica, mesmo assim, ele não está livre, porque o processo de desintoxicação conta com um ciclo neuroadaptativo, quando os neurotransmissores não têm aquelas explosões cotidianas que costumava ter. É importante que, para a compreensão da crise de abstinência, para que você entenda, você precisa entender um pouco de neurodinâmica. O que acontece? As substâncias psicoativas, elas provocam a hiperliberação de alguns neurotransmissores, principalmente a dopamina. E quando a gente fala de dopamina, prazer, recompensa, satisfação, ou seja, é uma substância que provoca tudo aquilo de bom no seu corpo. Então, quando a gente fala de ciclo dopaminérgico, nós falamos dessa questão do ciclo neuroadaptativo. Por quê? Enquanto o adicto, o dependente químico, ele está no uso daquela substância, existe o quê? Existe aquela estabilização dopaminérgica, ou seja, enquanto isso, ele está fazendo uso da substância psicoativa, e nesse momento, o seu corpo está completamente saciado daquela substância dentro de determinados limites, é claro. A compulsão, ela é galopante, ela nunca está sob controle, sempre vai querer mais, mas existe aquela linha de estabilidade, eu não diria equilíbrio, estabilidade neurobiológica, quando a dopamina ainda está no ciclo de explosões devido ao uso das substâncias. Agora você imagina, eu já expliquei aqui outra vez, que a única vez que daquela experiência de descoberta da explosão dopaminérgica, quando a pessoa tem o seu primeiro uso da substância psicoativa, aí tem aquele boom, né, da substância, a pessoa fica realmente muito extasiada, aí cria-se aquela instabilidade das ondulações dopaminérgicas. Chega um determinado momento, a pessoa ela toma uma decisão, e ela diz assim, não vou mais usar,
ou então ela é acolhida numa casa, porque nós sabemos que nós precisamos, eu falo isso sempre, uma mudança de hábitos, lugares e pessoas, e aí entra a prerrogativa da comunidade terapêutica, porque ela muda os hábitos, o lugar e as pessoas. Por isso é que a comunidade terapêutica ela é tão importante. Então, o que acontece? O acolhido, ele não tem mais o uso. Então, aquelas ondulações dopaminérgicas, que são as explosões da satisfação, o prazer fornecido pela droga, para. Mas não é a falta do prazer, é a falta da explosão dopaminérgica, o boom de dopamina que tem no cérebro. Perdão, quando isso se ausenta, muitas coisas acontecem na cabeça desse adicto. Interessante que os efeitos da crise de abstinência, eu estou falando como ela começa, ou seja, da onde ela vem. Uma coisa que é muito interessante é que, para que nós possamos abordar um assunto, é sempre assim, começo, meio e fim. Da onde vem, por que vem, como vem. Então, até aqui eu falei o que é, da onde vem e como vem. Agora, vamos ver o seguinte. Essa neuroadaptação, o ciclo neuroadaptativo, primeiro, ele vai se adaptar com a ausência dos picos dopaminérgicos. Não vai mais haver aquilo. Ou seja, o cérebro não vai ter explosões de dopamina 10 vezes no dia, 5 vezes no dia. E esse cérebro acostumado, ou seja, extremamente condicionado a isso, ele vai sentir falta. E o contra-efeito disso é um contra-efeito extremamente desagradável. Porque todos os dirigentes ou cuidadores em comunidades terapêuticas já sabem a encrenca que dá administrar isso. Mas eu vou também dizer para vocês como é que a gente pode contornar. Mas olha bem, os sintomas físicos: sudorese, né? Muita sudorese, tremores, taquicardia, hipertensão, náuseas, dores musculares, calafrios, insônia e fadiga. Ou seja, é uma perturbação, porque o sujeito soa demais, a sudorese é um suor forte, com cheiro forte, aí o cara fica trêmulo, o coração acelerado, muitas vezes abre para uma situação oportunista de ansiedade e pode acontecer uma crise de ansiedade em paralelo à abstinência ou intra-abstinência, e aí a taquicardia, ela piora, e piora exponencialmente. É muito complicado. Sintomas psicológicos: ansiedade, irritabilidade, depressão, angústia, agressividade e fissura. Sujeito está com o coração acelerado, suando feito um gambá, e ainda está com a cabeça a mil, sem saber direito o que pensar, só está com muita raiva, mordendo a sombra, e assim, não escolhendo ambiente, nem palavras e nem presenças. A crise de abstinência, ela muitas vezes é definida como um inferno pessoal, um inferno mental, um inferno íntimo, porque a pessoa ela não tem esse controle, e às vezes, dependendo do organismo, tem algumas complicações mais graves. A pessoa pode ter convulsões, no caso, quando a abstinência envolve álcool, ela também pode ter isso. E existem alguns medicamentos que, quando eles se ausentam, né, os benzoapenímicos, eles também provocam isso. Então você percebe que a crise de abstinência, ela tem uma amplitude. É possível ter convulsão quando a abstinência não é abstinência de álcool? Existem casos documentados, mas não é comum, não é corriqueiro, mas pode acontecer. Agora, quando você trata do indivíduo que ele usa todo tipo de coisa e ainda usa álcool, é bastante complicado, e acontece sim de ter essa coisa da convulsão. Vamos ver como é que a gente administra isso. Já que a gente falou de convulsão, vamos começar com ela. O indivíduo caiu no chão, está se tremendo, está babando. Não se desespere. Dependendo da situação, é uma situação passageira. A maioria das convulsões, você coloca o indivíduo de lado, a cabeça de lado, para que ele não se engasgue com a própria saliva, e deixa que aquela crise ela vai passar. Estou dizendo
quando é apenas e restritamente com a abstinência, porque se nós tivermos casos de doentes cardíacos ou mesmo doentes diabéticos, aí a situação é um pouco mais preocupante e complicada e exige a presença de um profissional de saúde. Mas quando a gente está falando somente da abstinência, então a gente tem um certo controle. O que acontece? Eu já expliquei outra vez que na queima da dopamina se gera o cortisol. Então, o cortisol está em cachoeiras dentro desse indivíduo. Como é que a gente vai circundar isso? Eu já tinha explicado aqui no outro vídeo que todo radical livre que está em ação dentro do corpo, ele é neutralizado pela ação do beta-caroteno, não é? Não sei se vocês lembram disso. E o beta-caroteno, ele vem balsamizar a carioteca, que é aquela camada de gordura da célula, balsamizando a célula, dando condição para essa célula se recompor, tanto células de neuróglias como outros tipos. Então, elas têm esse potencial. Então, o que a gente vai fazer? O sujeito está ali, está naquela situação, uma excelente tentativa, muito natural, muito indicado e que tem efeito, é efetivo, entendeu? Por quê? A maior presença de beta-caroteno está na cenoura, a maior presença. E devo dizer o seguinte, beta-caroteno sintetizado é perigoso e não é verdadeiro. Então, um bom suco de cenoura doce, isto se o acolhido não for diabético, evidentemente. Nós damos beta-caroteno, nós damos glicose, nós hidratamos, e isso ajuda bastante, ajuda no sentido efetivo mesmo. Então, quem diria? Tem pessoas que querem contrapor uma crise de abstinência com a conhecidíssima carbamazepina, mesmo sem prescrição médica, mas você vai fazer o seguinte, a crise de abstinência, um bom suco de cenoura, doce, 2, 3, entendeu? É um dispositivo natural e efetivo. Traz resultado. E você consegue colocar um indivíduo dentro do ciclo neuroadaptativo de uma maneira mais saudável dentro do eixo dele. Agora, já pensou se toda vez que ele tiver uma crise de abstinência ou uma pré-compulsão, você toma, porque isso acontece, tá, pessoal? A gente ouve falar, toma carbamazepina, empurra carbamazepina. Você vai substituir uma dependência por outra, criando um problema ainda maior. É por isso que a alimentação do acolhido deve ser riquíssima em cenoura ralada, em beterraba ralada, devido ao beta-caroteno. Isso é um efeito neurodinâmico, neurogástrico. É crua e ralada, porque o peristaltismo, que é o efeito de deglutição intestinal, tem mais facilidade e acelera a assimilação gástrica. Então você vê que é uma coisa que a maioria das pessoas não dá muita importância e que dá uma diferença gigantesca na vida do adicto e na ordem de uma comunidade terapêutica ou de uma família mesmo que tem um dependente químico em casa e que de vez em quando tem a sua crise de abstinência. Sem contar que a hidratação, ela devolve a dimensão do sistema nervoso central. Uma coisa que as pessoas não entendem é que às vezes a dor de cabeça, nesse caso, é desidratação do cérebro. Ele desidrata e literalmente ele diminui um pouco o tamanho dele. Então, quando você reidrata, esse cérebro volta à sua dimensão e existe uma sanidade de estado. Agora, quando a gente começa a falar essas coisas, eu não sei se você percebe a minha linguagem, ela é muito tendencionada à neurociência. Por quê? Porque nós temos que ser efetivos dentro desse ciclo neuroadaptativo e dessa situação. A gente vê muito folclore, a gente vê muito achismo dentro dessa circunstância que é perigosa e que pode vitimar pessoas. Eu tenho tido notícias de crise de abstinência que, de uma maneira administrada da maneira errada, abrem porta para violência, para crime. Então, pessoal, o que a gente faz? Fala pouco com o sujeito na hora da crise. O suco de cenoura e uma alimentação fundamentada em beta-caroteno é excelente.
Uma coisa que eu acho muito interessante é que toda refeição de uma comunidade terapêutica ou de um adicto, em casa ou na comunidade, tem açúcar. Porque aí você também tem a frutose, além da glicose. É útil, é algo muito útil. E que pode dar um efeito surpreendente na prevenção de pericardite, de algumas complicações meningianas. Então, eu estou falando aqui para vocês, não é uma questão de achismo, não, é ciência, tá? Falando de crise de abstinência com dependências químicas do sexo feminino, aí a gente fala de uma coisa um pouco mais complicada. Alguns dias atrás, eu estava explicando para um grupo que uma comunidade terapêutica feminina é mais complicada, realmente. Eu não sei se vocês sabem, mas mulheres que convivem juntas têm a tendência a sincronizar o seu ciclo menstrual. Então, se elas sincronizam o ciclo menstrual, a TPM de todas elas é no mesmo período. A TPM é assim, tensão pré e tensão pós, hein? Menstruação, ou seja, então os picos hormonais, eles sincronizam do grupo todo, além da abstinência que pode vir. Então, é muito complicado. Aí eu recomendo que tenha um profissional de saúde à disposição, porque realmente é necessário. Contudo, essa alimentação de beta-caroteno, isso funciona? Funciona também. É claro que numa proporção, seria bom numa proporção maior. Uma coisa que é muito interessante é que numa comunidade terapêutica, e onde tem um adicto, o consumo de sal, açúcar, pimenta, temperos é muito grande. Por quê? Porque eles querem trocar experiências sensoriais de uma coisa por outra. Então, quando você tem um controlezinho, comunidade terapêutica não pode ter muito sal, porque provoca taquicardia, ou seja, a pressão vai lá em cima e você pode criar uma situação neuroorgânica. Quando a gente fala de crise de abstinência, você vê que a gente vai abrindo portas e a gente vai prestando atenção, a gente encontra algumas outras coisas que a gente precisa também entender e precisa ter cuidado. Por fim, disciplina é algo que ajuda, previne. Hora de comer, hora de dormir, hora de relaxar, hora de conversar. Isso ajuda demais, porque você alinha os ciclos orgânicos do corpo. Ciclo gástrico com peristaltismo, ciclo neural, ciclo cardíaco, ciclo psíquico dentro das questões de bateria social, que também a gente deve levar em consideração. Então, quando a gente fala de crise de abstinência, é isso. É um ciclo neuroadaptativo, neurodopaminérgico, que precisa ser controlado ou compensado com glicose e beta-caroteno. É uma indicação. Interessante que existem algumas recomendações por aí que eu não entendo. Dá banho frio, faz isso. Uma coisa que em algumas casas mais simplórias se faz é dar um belo copo de água com açúcar, que também ajuda. Não é plenamente efetivo, mas ajuda sim. Entendeu? Pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre crise de abstinência. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem nos enviar. Toda semana nós vamos ter um vídeo sobre isso, ou 2, depende. Mas o vídeo de hoje foi sobre isso, tá bom? Deus esteja com todos.